dia, pessoal do nono ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde, tá certo? Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a correção da atividade da aula anterior, tá certo? A primeira do dia 10 de março, tá certo? A primeira questão diz assim: responda, letra A, o que é temperatura? Temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação das partículas da matéria, tá certo? Letra B, o que é calor? Calor é o nome dado à energia transferida de um corpo para outro, né? Isso em razão da diferença de temperatura entre dois corpos, ok? Segunda questão, o que pode provocar as transformações nos estados físicos da matéria? Então, o que vai provocar essas transformações é a temperatura e a pressão, tá certo? Terceira, complete. A passagem do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Sólido para líquido, fusão. Letra B, a passagem do estado líquido para o estado gasoso chama-se vaporização. Aí lembrando que tem três formas, né? Evaporação, ebulição e calefação. Letra C, a passagem do estado líquido para o estado sólido chama-se solidificação. E letra D, a passagem do estado gasoso para o estado líquido chama-se condensação. Quarta, defina, letra A, evaporação. Então, você vai botar aqui assim, passagem do estado líquido para o gasoso de forma lenta, que é quando a roupa está secando no varal, por exemplo. E letra B, ebulição. Aí você vai botar passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida, que é quando a água ferve, por exemplo. E a quinta, o que é ressublimação? É passagem do estado de gás direto para o estado sólido, que é o que acontece com a neve. Em lugares frios, a água evapora, esse vapor de água sobe, em vez de condensar na forma líquida para formar o orvalho, passa logo para a forma sólida, formando a neve. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa correção e vamos agora continuar o nosso conteúdo. Vamos terminar o nosso capítulo. Nós vamos terminar hoje falando sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é aquela temperatura na qual a substância passa do estado sólido para o estado líquido. Tomando a água como exemplo, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, que é a mesma temperatura para solidificação. Ou seja, a água passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius e também passa do estado líquido para o sólido a 0 graus Celsius. Uma coisa importante também é vocês entenderem que durante essa transformação, ou seja, durante a passagem do estado sólido para o líquido, essa temperatura de fusão, ela mantém uma temperatura constante, ou seja, ela fica sempre uma temperatura de 0 graus Celsius. Por exemplo, quando você tira uma pedrinha de gelo da geladeira e deixa fora, inicialmente não começa a derreter. Você pode prestar atenção que só depois de um tempinho é que ela começa a derreter. Por quê? Essa pedra de gelo, ela vai absorver o calor do meio até que a sua temperatura, que está abaixo de zero, suba e chegue até 0 graus Celsius. Quando chegar em 0 graus Celsius, aí ela vai começar a passar do estado sólido para o líquido, ela vai derreter. E durante todo esse processo, a temperatura é sempre a mesma, 0 graus Celsius. Da mesma forma, a água só congela quando atinge 0 graus Celsius. É por isso que assim que você bota na geladeira, não congela, né? Isso demora um tempinho para poder congelar, tá certo? A temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, certo? No caso da água pura, essa temperatura é 100 graus Celsius. Então, quando você bota água para ferver, inicialmente não fica subindo aquele vapor, né? Isso leva um tempo, ou seja, quando ela começa a ferver, formar as bolhas, é que começa a subir o vapor, ou seja, que começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. E isso é a temperatura, e significa que nesse momento ela atinge os 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição. Lembrando também que durante todo esse tempo a temperatura é sempre a mesma, 100 graus Celsius. Isso para água pura. Se você adicionar sal, por exemplo, na água, vai demorar mais a atingir essa temperatura de ebulição. É por isso que quando você quer que a água ferva mais rápido, o ideal é que você não coloque sal, tá bom?
As temperaturas de fusão e de ebulição, elas são propriedades específicas da matéria. O que é que significa isso? Que elas servem para diferenciar uma substância da outra. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, é muito parecido com o carbonato de sódio, que é utilizado para fazer vidro. Para separar um do outro, os cientistas usam a temperatura de fusão, que do cloreto de sódio é 801 graus Celsius, enquanto do carbonato de sódio é 851 graus Celsius. Então, as temperaturas de fusão e ebulição são propriedades específicas da matéria e servem para diferenciar um tipo de matéria de outra. Tá certo? A influência da pressão. A pressão, ela influencia nas mudanças de estado físico e ela influencia da seguinte maneira. A pressão atmosférica, ela diminui à medida que aumenta a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. E quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição, no caso da água. A gente tem um gráfico aqui, ó, que eu até vou postar a foto desse gráfico, aí vocês vão ver na foto que quanto menor a pressão atmosférica, menor a temperatura de ebulição da água. Ou seja, em locais de alta altitude, com pressão atmosférica menor, a água ferve mais rápido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a água ferve a 100 graus Celsius. Já em Brasília, ela vai ferver com 96 graus Celsius. Isso comprovando que a pressão também influencia na temperatura de ebulição e de fusão das substâncias. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só. A gente encerra a nossa aula aqui, tá certo? Eu quero que vocês assistam o vídeo todo, é claro. A atividade, vocês já sabem, devem copiar as perguntas, resolver e mandar a foto para mim no meu PV, no máximo até na terça-feira, tá certo? E qualquer dúvida, pessoal, é só chamar, estou disponível das 7 até as 17 horas da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só chamar. Tchau, um abraço para todos vocês.